Pedimos desculpa pelo ligeiro atraso, mas como, desculpem o termo, bons portugueses, os almoços, e nós obviamente oferecemos aqui um almoço aos oradores que gratuitamente participaram nestas conferências e atrasou-se um bocadinho. Vamos continuar, esperemos que, e temos a certeza absoluta que as intervenções agora da parte da tarde vão ser tão positivas e tão esclarecedoras como foram da parte da manhã, e eu vou-me retirar da mesa porque não preciso de estar aqui. Temos um convidado aqui do nosso país ao lado, irmão, Espanha. Entretanto, o Dr. Álvaro vai falar em espanhol. Ele perguntou qual é que seria a língua melhor, se inglês ou espanhol, e nós, como bons portugueses, e aqui não me leva a mal, nós percebemos muito bem os espanhóis, costuma ser pior ao contrário, mas de qualquer das formas está aqui presente a doutora Marta Corradinho, que além de nossa colega, também é bilíngue. Portanto, se houver algum problema que não percebam, depois ela fará a tradução. Por isso, peço desculpa. Se alguém quiser perceber que não está a perceber, que faça sinal para a doutora Marta traduzir, apesar de nós termos pedido, obviamente, ao doutor Álvaro para falar devagar. E espero que gostem. Boa tarde. Cabe-me a mim apresentar então o Dr. Álvaro Hernández Pinzón García, que é diretor de Estratégia Empresarial e de Assessoria Jurídica da Sociedade de Artistas em Espanha, que é uma sociedade de gestão e é advogado. Tal como a doutora Madalena Zanha já referiu, estou aqui mais num papel de intérprete, caso haja aqui alguma dificuldade em termos de língua, apesar de saber que o Dr. Álvaro também tem a exposição dele em português. Portanto, ele vai passar aqui um PowerPoint que também já tem em espanhol e tem em português. Deixa-me então. Boa tarde. En primeiro lugar, gostaría de agradecer a Orden dos Abogados por me convidar a participar nesta interesantísima jornada, como tamén GDA por remeter o convite a través da miña entidade, Sociedade de Artistas AIE. É para mí unha honra e un placer a posibilidade de estar aquí e partillar a miña experiencia nesta materia que nos ocupa, a copia privada. Permítanme agora, despois deste atrevimento en portugués, que me dirija a vos en español. Intentaré ir lo más despacio posible y si hay algún momento en el que necesitan alguna aclaración, pues Marta nos ayudará con la traducción. Yo les vengo a contar esta tarde cuál es la experiencia española en copia privada. Y la experiencia en copia privada española era buena y ahora no es mala, es pésima. Ha habido una pregunta en la anterior jornada, la jornada de la mañana, que se ha preguntado sobre el sistema con cargo a presupuestos generales del Estado. Bueno, pues desde mi experiencia, mi humilde opinión, es que es un sistema que no es válido, o por lo menos no es válido tal y como está configurado en España. Mi objetivo es contarles cómo ha sido la regulación en España hasta el 2011
que es el año en el que se cambió el sistema y pasamos de un sistema de canon a un sistema de financiación con cargo a presupuestos generales del Estado, y cuál es la repercusión que ese cambio de sistema y ese nuevo sistema está teniendo actualmente en los titulares de derechos, en los artistas, los autores y los productores. Hay una palabra que es inglesa, se llama spoiler, que es cuando te cuentan el final de una película, ¿no? Y te revienta la película. Yo voy a empezar por el final, les voy a reventar la película. Y la película es que mi sociedad, la Sociedad de Artistas, por la copia privada de fonogramas y grabaciones audiovisuales, recaudaba entre los años 2006 y 2008 entre 6 y 7 millones, entre los años 2009 y 2011 entre 7 millones y medio y 9 millones, y a partir del año 2012, que es el año en el que se cambia el sistema y se paga la compensación con cargo a presupuestos generales del Estado, ha recaudado 800.000 euros en el año 2012 y en el año 2013 aproximadamente 550.000 euros. ¿Vale? Ahora les voy a contar cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido la trayectoria para que los artistas que antes eran compensados por el perjuicio que les causaba las copias privadas en su derecho, hayan pasado de cobrar unas cantidades que estaban fijadas por la Administración, es decir, por el Gobierno, en base a unos estudios del daño efectivo que se había producido, y cómo esa misma Administración, ese mismo Gobierno, en base a un criterio totalmente arbitrario e injusto, lo ha minorado hasta esas cantidades. La excepción por copia privada, es decir, la posibilidad de quienes realicen actos de reproducción en soportes para llevar a cabo copias para su ámbito doméstico, su ámbito familiar, como se ha dicho aquí o como contempla la legislación portuguesa, se introdujo en España en el año 1987. Era un sistema que es un sistema que ha estado vigente hasta el año 2011, que tenía como acreedores de esa compensación, de ese derecho, a los autores, a los artistas, a los productores y a los editores. Y como deudores tenía a los fabricantes e importadores de los soportes, equipos y aparatos aptos para realizar esas copias privadas. ¿Cómo se fijaba la tarifa que iba a compensar el daño producido por las reproducciones privadas, por las copias privadas? Con acuerdo entre acreedor y deudor. Lo que ocurrió en España es que ese acuerdo no se produjo y no había una norma supletoria que dijese qué había que hacer en caso de que no hubiese acuerdo. Por tanto, esa compensación no se llevó a efecto durante ese periodo de tiempo. A partir del siguiente periodo, a partir del año 92, se soluciona ese problema con respecto a la cuantificación de la compensación y se establece que, a falta de acuerdo entre acreedor y deudor, será un tercero, designado por la Administración, el que fijará el importe de la cuantía que compensa a los titulares de derechos por copia privada. Además, en ese periodo también se produjo el importante cambio del reparto de derechos en el caso del fonograma, de las copias derivadas por fonograma. Hasta el año 92 era igual que en Portugal, si mal no entendí, era 40% autor, 30% productor, 30% artista. En España, en ese periodo, en esos primeros años, era igual, y a partir de este otro periodo legislativo se cambió correspondiendo al autor el 50%, al artista el 25% y al productor el otro 25%. En la siguiente etapa, a partir del año 95, se introduce que los deudores de copia privada, además de ser los fabricantes y los importadores, serán también los distribuidores. Es decir,
se introduce la figura como deudores solidarios al resto de cadena de distribución, tanto a los mayoristas como a los minoristas. Eso suponía que el canon se iba a poder ir repercutiendo desde los fabricantes y los importadores hasta el consumidor final, que era quien se iba a beneficiar del límite de copia privada. Además, en ese momento se introduce también cómo va a ser el procedimiento de liquidación del canon. Es decir, en la legislación se contempla que trimestralmente quienes llevan a cabo la venta de esos soportes y aparatos aptos para copia privada van a tener que liquidar, hacer autoliquidaciones a las entidades de gestión que van a recaudar la compensación equitativa por copia privada, y las propias entidades tienen posteriormente la facultad de poder comprobar que los datos son correctos. Eso hizo que en un periodo de tiempo bastante amplio se produjesen multitud de procedimientos judiciales contra fabricantes, importadores y mayoristas y minoristas de aparatos y soportes aptos para copia privada que no liquidaban correctamente el número de equipos que habían vendido aptos para copia privada. De hecho, la famosa sentencia Padawan, que esta mañana el ponente Víctor Castro ha comentado cuál han sido las consecuencias de esa sentencia deriva de un procedimiento contra una tienda minorista que vendía CDs, DVDs y otros soportes aptos para hacer copia privada. Otro momento importante es el año 2006, que es cuando se produce otra importante modificación en la Ley de Propiedad Intelectual española, mediante la cual se introduce la copia privada digital. Primero se produce un cambio, porque me estoy refiriendo a compensación por copia privada, pero hasta ese momento se denominaba remuneración por copia privada. Se introduce el concepto de compensación y lo que se produce es que las tarifas que van a tener que abonar los deudores de la compensación, en el caso del analógico, es la propia ley la que fija los importes que se van a tener que abonar como canon de copia privada, y en el caso del digital la ley se remite o bien a acuerdo entre las partes, dando un plazo a las mismas, es decir, a las entidades de gestión por una parte y a la asociación o asociaciones de la industria tecnológica por otro, les dan un plazo para que puedan llegar a un acuerdo y fijar por sí mismos cuál va a ser el importe del canon que van a pagar a los titulares por el perjuicio que se causa por la copia privada. Efectivamente, como me referiré a continuación, ese acuerdo no se produce y es la Administración, en este caso dos ministerios, el de Cultura, que digamos está más cerca de los titulares de derechos y de las entidades de gestión, y por otra parte el Ministerio de Industria, que es el Ministerio de la Industria Tecnológica, los que fijan mediante una orden ministerial qué equipos, aparatos y soportes van a estar sujetos al pago de la compensación y cuál es el importe que cada uno de ellos va a tener que abonar en concepto de compensación por copia privada. Y llegamos a la última etapa, a la etapa que han visto que el gráfico empezaba a decaer brutalmente y los importes de la compensación por copia privada decaen prácticamente hasta el suelo. En una de las primeras medidas que adoptó el gobierno que asumió el poder en el año 2011, del Partido Popular, Partido Conservador de España, una de sus primeras medidas es suprimir el canon por copia privada. Suprimir el canon por copia privada tal y como lo conocíamos hasta ese momento en España. Es decir, un canon que se financiaba por el pago que tenían que hacer importadores y fabricantes de los equipos y que se iba repercutiendo en la cadena, como me he referido antes, a los distribuidores hasta llegar al consumidor final, que es el que se beneficia de la realización de copias privadas.
El gobierno español lo suprime en una técnica legislativa bastante, por lo menos, discutible. Habla de se suprime, de suprimir, no deroga, no suprime, y se remite a que por reglamento se iba a regular la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado, es decir, a los impuestos que pagan todos los españoles, todas las empresas españolas y las empresas extranjeras radicadas en España que tienen negocio en España, y que iba a tener en cuenta el perjuicio causado. Bueno, lo que ocurrió en aquel momento es que dejó de pagar todo el mundo. Dejó de pagar todo el mundo, incluso por los periodos anteriores de compensación, porque esta medida entró en vigor el 1 de enero de 2012, pues automáticamente todos los usuarios dijeron que ya no tenían que pagar nada por compensación equitativa por copia privada ni de años anteriores. Y por otra parte, lo que sucedió es que, como veremos a continuación por algunas decisiones judiciales, incluso empresas que habían pagado el canon de años anteriores solicitaban a las entidades de gestión que les devolviéramos lo que nos habían pagado en concepto de canon por copia privada. ¿Qué es lo que pasó para que se llegara hasta ahí? O sea, ¿por qué el gobierno, por qué se adopta una decisión así en un país que tiene consolidada la compensación por copia privada? Es verdad que no es solo una medida, o no solo se adoptó una medida legal de suprimir algo que estaba instaurado desde el año 87 y que mantenía a los titulares de derechos o compensaba a los titulares de derechos de forma relativamente justa por el daño que eran causados. Está claro que a lo que vamos a ver a continuación, que es una serie de hitos legislativos y judiciales, le siguió una campaña mediática. Lo comentábamos antes con algún compañero, y yo también lo comenté en algunas ocasiones. La propiedad intelectual en España, antes del año 2010 aproximadamente, no le interesaba a nadie. Se interesaba a los abogados que vivíamos de ello, nos dedicamos a ello, a los titulares de derechos, por supuesto, a los autores y a los artistas, a los productores, pero nadie sabía nada acerca de esto. A partir del año 2010, mi madre o una ama de casa cualquiera sabía que o pensaba que las entidades de gestión era algo de cuatro amiguetes que se dedicaban a sacar el dinero a la pobre gente que lo único que hacía es que compraba un CD para grabar las fotos de sus vacaciones. Y por grabar las fotos de sus vacaciones tenía que pagar a los autores y a los artistas por no se sabe qué. Y eso hubo una campaña bastante grande, ¿no? Y la gente en cualquier punto decía, no, trabajo en derechos de autor. Ah, tú eres el que cobra por las fotos de mis vacaciones. Bueno, y era continuo, era continuo. Ahora sí que todo el mundo está pagando por las fotos de sus vacaciones y nadie protesta, porque ahora son los impuestos de todos los españoles los que están pagando el canon. Entonces ahora absolutamente todo está financiando esa copia privada y, sin embargo, el debate ha desaparecido. Se ha desviado la atención y ya parece que no hay problema. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los motivos legales o judiciales que nos han hecho llegar hasta aquí? Bueno, pues en primer lugar, y como se ha hecho un análisis, a mi juicio, bastante brillante sobre la Directiva 2001/29 y de la sentencia Padawan, el primer hito fue la sentencia Padawan. Padawan es una sociedad que tiene una pequeña tienda de ventas de CDs y DVDs en Barcelona. Su valor es que los vende muy baratos porque no paga el canon. Entonces, la gente se desplaza allí, a un barrio de Barcelona céntrico, a comprarlos. La Sociedad General de Autores demanda esa tienda, la tienda muy chiquitita, la demanda esa tienda para que pague el canon que debe. Y de repente, esa tienda aparece en Luxemburgo, con uno de los mejores abogados que hay en España en materia de propiedad intelectual, y consiguen poner patas arriba el sistema de copia privada español. Está claro que esta tienda, pues bueno, solo fue la avanzadilla de algo pues que estaba por debajo, bastante más importante, o por lo menos más grande en volumen.
Lo que pasó además es que la sentencia Padawan la interpretó cada uno como quiso. Y se sacaron conclusiones. La primera es que el sistema español era ilegal y que, por tanto, no había que pagar. Nosotros, o las entidades de gestión, por supuesto que reconocemos que la sentencia Padawan cambia el sistema español. El sistema español tenía que cambiar por una serie de pronunciamientos que hice, entre ellos, que dice que no es conforme al derecho comunitario una compensación que es indiscriminada. Es decir, que no es posible o que no solo pagan los beneficiados por las copias privadas, sino que es posible que con ese sistema paguen personas distintas a las personas físicas para usos manifiestamente diferentes a la copia privada. Y nosotros entendimos que efectivamente había que hacer una serie de ajustes en el sistema para que ese sistema fuera conforme a lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Padawan. ¿Qué pasa después de la sentencia Padawan? Si la sentencia Padawan al final lo que dictamina es que se puede establecer un canon no indiscriminado siempre y cuando se puedan excluir los soportes no puestos a disposición de usuarios privados para fines manifiestamente diferentes a la copia privada, la Audiencia Provincial de Barcelona, que es el tribunal que había planteado las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hace una interpretación mucho más amplia. Y dice, aquí no hay que pagar si el que lo adquiere es un profesional o un empresario. Es decir, si los fines son profesionales o empresariales. ¿Y cómo se acredita eso? Que lo acrediten las entidades de gestión. En estos procedimientos judiciales que hubo en la Audiencia Provincial, tuve la suerte o la desgracia de defender a mi entidad en uno de ellos. Y en derecho procesal español, no sé cómo se dice en portugués, procesal, bueno, hay un principio que la prueba la tiene que acreditar el que tiene facilidad probatoria, facilidad de probar. No está claro que si yo tengo una tienda y soy el que vende los CDs o no los vendo, soy quien sabe a quién se los vendo. Por tanto, es el que tiene la tienda y vende, pues que tiene que decir, este se lo he vendido a una empresa, este se lo he vendido a un particular. Bueno, pues la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que no, que éramos las entidades de gestión las que teníamos que probar que esos CDs vendidos eran para usuarios privados y que se iban a destinar a copias privadas. Eso es lo que también decimos en España, una prueba diabólica, una probatio diabólica. No es imposible. Y eso se lo tratamos de hacer ver a la Audiencia Provincial, que con independencia de que adoptaran o ampliaran la sentencia Padawan, nos estaban poniendo en una situación que era imposible cumplimiento. Y que en todo caso, lo que decía el Tribunal de Justicia en otras sentencias, como la sentencia Tuiscopi Opus, es que el Estado que introdujese en su legislación una excepción por copia privada estaba obligado a compensar a los titulares de derechos por los daños que producían esas copias privadas. Y que en todo caso lo que tienen que hacer los tribunales era proteger a los titulares. De hecho, el Tribunal Supremo Español ha variado esta doctrina, digamos, que tenía la Audiencia Provincial de Barcelona y permite que se aplique de forma, aunque sea orientativa, los importes que se venían pagando de copia privada antes de ser suprimido el sistema que teníamos vigente hasta entonces. El siguiente hito que tenemos con eso, como he dicho, con el cambio de ley en el año 2006, si no hay acuerdo para la copia privada digital entre las asociaciones de los deudores y las entidades de gestión, era la Administración la que fijaba los importes, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria. Pues bien,
deudores de copia privada representativos, que les sonarán, como Nokia, Sony, Motorola, la asociación que representaba a todas ellas y la Asociación de Internautas, recurrieron esa orden del Ministerio por entender que era contraria a la normativa europea. Y la Audiencia Nacional, un tribunal, digamos, intermedio que tenemos en España, dijo que efectivamente esa orden era nula, pero no porque fuera contra el derecho comunitario, sino porque había vicios formales, vicios de procedimiento, que se habían omitido una serie de dictámenes que nuestro derecho administrativo obliga a que las normas deban contener. Y se declaró nulo. Esto es lo que decía antes, que a partir de ese momento se sucedió que todas las empresas que habían pagado en ese periodo de tiempo el canon nos reclamasen a las entidades de gestión la devolución. Y posteriormente, en el recurso que las entidades de gestión presentamos contra esa sentencia, el Tribunal Supremo resolvió que, como ya se había suprimido por parte del Gobierno el sistema de canon, el recurso había dejado de tener objeto y, por tanto, no entraba a resolver. Y se quedaba ahí la solución. Se quedaba ahí la situación en el sentido que esa norma estaba fuera del sistema, pero durante el tiempo que había estado en vigor esa norma, los deudores de copia privada estaban obligados a pagarlo. El siguiente importante hito es cuando el nuevo sistema de copia privada aprobado por el Gobierno, que suprime el que tenemos en vigor y dice: se establecerá reglamentariamente un nuevo sistema de canon por copia privada con cargo a presupuestos generales del Estado, se dicta el reglamento. Y el reglamento se dicta en el año 2012. Y es el reglamento que fija los beneficiados del pago del canon por parte de los presupuestos generales del Estado y el procedimiento para fijar la cuantía. Igual que decía la ley que desarrolla el reglamento, se dice que el canon ha de ser fijado conforme al perjuicio que se causa a los titulares. Bien, conforme a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero a continuación se dice que se hará dentro de los límites presupuestarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay dinero en la hucha del Estado, de la caja del Estado, pues bien, pero si no hay, pues no hay y no se cobrará o no se cobrará todo. Por tanto, ya el perjuicio no se va a ver compensado, porque va a haber que estar siempre al dinero que existe en la caja del Estado para ver cuánto se puede pagar a los titulares de derechos para compensar el daño que ocasionan las copias privadas. ¿Qué hemos hecho las entidades de gestión con este panorama? Es decir, tenemos un sistema de copia privada por canon que es posible repercutir a que se beneficie la compensación y se suprime, y de repente, además de ello, nos fijan una compensación de forma discrecional por el Estado, es decir, que va a depender del dinero que el Estado tenga en la caja. Bien, pues lo que hicimos inmediatamente, se presentó una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de nuestro país de la Directiva 2001/29. Se recurrió en lo contencioso administrativo el reglamento que desarrolla el nuevo sistema de canon con cargo a presupuestos generales del Estado, y también se presentaron recursos contencioso administrativo contra las órdenes que fijan las cuantías que van a recibir los titulares de derechos por el perjuicio que les causan las copias privadas. Y, por último lugar, lo que hemos presentado también son demandas de reclamación patrimonial contra la Administración, reclamando el daño que una actuación de la Administración, que el daño es que no han legislado correctamente,
y han causado un perjuicio, para que os hagan una idea. Antes he puesto las cifras de mi sociedad, pero las cifras totales de autores, productores, editores y artistas de las 3 modalidades existentes en España de copia privada, libro y publicaciones, fonogramas y videogramas, el pago total anual era una horquilla de entre 85 y 105 millones de euros. Ahora, lo que fija el Gobierno son 5 millones de euros. Por tanto, la reclamación patrimonial por esa forma de legislar del Estado hemos pasado de 105 o de 100 a 5 millones. Dentro de los recursos que hemos puesto a las entidades de gestión contra el reglamento que hace que nos quiera pagar la Administración o nos pague 5 millones de euros por la copia privada, uno de los recursos, el Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2 cuestiones prejudiciales porque tiene dudas razonables de que el nuevo sistema de copia privada español no sea conforme al derecho comunitario. La primera cuestión es si es conforme a la Directiva 2001/29 un sistema con cargo a presupuestos generales del Estado que no permite repercutir el pago a quienes hacen copias privadas, es decir, a las personas físicas que adquieren los elementos aptos para copias privadas, como es el sistema con cargo a presupuestos generales del Estado. En caso de que el Tribunal de Justicia entienda que sí, que es posible o que es ajustado al derecho comunitario ese sistema indiscriminado, es decir, que no permita que al final quien pague sea quien se beneficia del límite, dice que en el caso de que sea posible este sistema con cargo a presupuesto general del Estado, si se puede limitar la cantidad a compensar por el daño efectivamente causado por la disponibilidad presupuestaria del Estado. ¿Vale? Esta última parte, que era lo que comentaba antes, y ahora se lo ilustraré con un ejemplo, si el perjuicio es 10, pero el Estado tiene 5, pues te va a pagar 5. Pues este es el punto, digamos, en el que parece que chirría, no sé, o es más, o parece más claro que no es conforme al derecho comunitario, ¿no? La parte que es más clara. Les voy a contar, como he dicho, hay 2 años, año 2012, año 2013, que ya se ha pagado a los titulares de derechos, a través de las entidades de gestión, ya se les ha pagado con cargo a presupuestos generales del Estado. En el año 2012, dentro del procedimiento que les he contado, la Administración elige a un tercero imparcial, en este caso a la consultora KPMG, es igual, KPMG, para que diga qué daños ha causado a autores, artistas y productores. Y KPMG dijo, pues, en total se les ha causado 13 millones. Por libro, 3.700.000 euros. Por fonograma, 6.700.000 euros. Y por videograma, 2.900.000 euros. Las entidades de gestión, por fonograma y videograma, presentamos un informe de Compass Lexecon, una consultora también internacional, y decía que el daño por fonograma y videogramas del año 2012 era 54 millones. $54 millones frente a menos de 10 que dice KPMG. Pero bueno, todavía hay un paso más. Tenemos 13 millones. ¿Qué dice finalmente el Estado o qué fija el Estado como compensación? ¿Qué dice el Estado que va a pagar a las entidades de gestión finalmente? Pues de esos 13 millones se quedan en 8.600.000 euros por el tema de la disponibilidad presupuestaria. Es decir, tuvo 13 millones. El Estado no tiene 13 millones para pagar, estamos de crisis, esto es imposible. Y entonces, al final, eso se queda en un 35% menos que el perjuicio causado, que ya nos supone que era un perjuicio no ajustado con la realidad, sino bajo, pues lo reduce un 35%. Pero es que ahora no hay más. KPMG dice que el perjuicio, que dentro del 100% del perjuicio, el 27% del perjuicio es a los libros,
el 50% del perjuicio es a los fonogramas y el 21% del perjuicio es a las grabaciones audiovisuales. Sin ningún tipo de justificación, en la orden que fija la compensación, esos porcentajes se varían. Y lo que KPMG dijo que al libro le correspondía 27%, el Gobierno dice que es el 40%. Y a los fonogramas, KPMG dice que es el 50%, el Gobierno dice que es el 34%. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Este es un sistema con cargo a presupuestos generales del Estado, por lo menos es el sistema de forma española. Así, y que es, pues bueno, totalmente arbitrario, o sea, porque no se justifica, no hay ninguna relación. ¿Y qué pasa en el año anterior? Pues el año anterior fue mucho más, porque en el año 2012 todavía disimularon algo y dijeron, bueno, 13 millones no, van a ser 8.636.000, tal. En el año 2013 directamente han dicho, son 5 millones. Y nos han dado ya con rodeos. Y el ejercicio ha sido el mismo. PricewaterhouseCoopers, otra consultora de renombre, dijo, son 15 millones. Y el Gobierno lo ha dejado en 5 millones. Por último, el último hito es la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Podía estar hablando y aburriéndoles un día entero sobre lo perjudicial que ha sido esta ley para los titulares de derechos y para las entidades de gestión, pero me voy a referir solo a esta ley respecto a la copia privada. La ley consagra el sistema de compensación con cargo a presupuestos generales del Estado. Antes me habían preguntado en la comida que se estaba hablando que en España iba a volver al sistema de canon. Es verdad, y hasta el último momento de aprobación de la ley parecía que íbamos a volver, pero al final el Gobierno ha dicho, bueno, es un tema de Europa, que lo solucionen ellos. Ya nosotros lo que diga Europa haremos. Y se ha quedado exactamente igual. Y lo que se ha hecho es, para justificar los 5 millones, han minimizado al máximo los supuestos que se puede hacer copia privada. Es decir, que han hecho muchas copias que antes estaban amparadas por la copia privada, ahora son ilegales, como hablaban antes, o sea, no están amparadas, son ilegales porque no entran dentro de la excepción por copia privada, y realmente se quedaban en dos. La copia privada de siempre, es decir, con un soporte físico hago copias, que como hemos visto antes han dado unas cifras de venta de cómo ha caído la venta de soportes físicos en Portugal, en España igual, esa, y luego la copia privada que hacemos en nuestra casa de programas de televisión. Cogemos un programa de televisión a través de un decodificador, de un canal de cable o un canal de pago y lo grabamos para verlo en otro momento. Eso, dice, también es copia privada. Pero después de decir que es copia privada, el Gobierno dice, sí, eso es copia privada y entra dentro del límite, pero produce un daño mínimo. Y, como se dice en las directivas, la jurisprudencia de la Unión Europea, el daño mínimo no hay que compensarlo y, por tanto, lo deja fuera. Por tanto, de los dos supuestos posibles de copia privada, tenemos el del soporte físico, que cada vez es menos, y el de la grabación de programas emitidos, que no se paga porque el daño es mínimo. Y luego, con respecto a Internet, es decir, aquellas copias que se obtienen lícitamente de Internet, a través de iTunes y otros sistemas, se dice que habrá que estar a cada contrato concreto que suscriba el usuario de iTunes o del servicio que sea con la compañía, con Apple o quien sea. Por tanto, únicamente es compensable las copias que se realicen a partir de soportes comprados lícitamente, es decir, de soportes físicos. Por tanto, los 5 millones pueden encajar dentro de ese esquema. Es lo que tratan, que encaje. Ponen primero el dinero y luego hacen que el sistema pueda encajar en él. Por tanto, para terminar, para no robarles más tiempo, las conclusiones son que al final de todo este proceso, que les he contado, proceso largo pero muy prelimitado, solo ha habido un beneficiado, que son las compañías que venden
aparatos, soportes y equipos aptos para copias privadas. Porque en España se ha eliminado el canon, pero los precios siguen siendo los mismos. Cuando había canon, un teléfono valía 100, sigue valiendo 100. Un CD valía 1, sigue valiendo 1. Y por tanto son los únicos que han visto su margen de beneficio empresarial impactado positivamente por este cambio legislativo. Por otra parte, nosotros creemos y confiamos que a finales de este año o principios del año que viene, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decir que el sistema español de copia privada actual no es conforme al derecho comunitario y tendremos que volver al antiguo sistema. Y como consecuencia de eso, estaremos en este periodo con la incertidumbre de ver cuál es la interpretación que hace el Tribunal de Justicia del sistema español y cómo posteriormente el Tribunal Supremo lo refleja en los recursos que hemos interpuesto a las entidades de gestión contra el reglamento que lo desarrolla. Y para acabar, bueno, me gustaría citar a una autora portuguesa, para no acabar así abruptamente, de esto es un desastre, y bueno, por lo menos voy a decir que es un desastre, pero voy a intentar decirlo poéticamente. Y es Agustina Bessa Luís, dice: a cultura é o que identifica un pobo con súa finalidade. En español, que me es más sencillo, la cultura es lo que identifica a un pueblo con su identidad. Bueno, yo creo que esto da de pensar, ¿no? Porque si descuidamos y agotamos y ahogamos la cultura como estamos haciendo, por lo menos en España y por lo que escuché esta mañana en Portugal también, dentro de unos años nadie va a saber qué pasó en estos tiempos, porque no va a quedar de cultura absolutamente nada. Así que yo les animo a la gente, productores, de artistas, de autores que luchan por la copia privada y por los derechos de propiedad intelectual en general, les animo y mi solidaridad que sigan en ello, y yo creo que al final tendremos recompensa y por lo menos los intereses que representamos y los titulares de derechos se verán justamente recompensados. Gracias. Boa tarde, meus colegas. Agradeço à doutora Madalena o desafio para vir aqui apenas apresentar a próxima oradora, a minha colega do Conselho Distrital de Lisboa, mas também não resisto a agradecer ao Sr. Álvaro Hernández esta conversa que teve connosco, até porque nos ajudou a perceber algumas coisas que são importantes. Durante a parte da manhã trocámos ideias, ouvimos opiniões diversas, temos a noção de que sobre estes problemas há várias opiniões e várias posições, mas a propósito da reedição deste livro de contos do Raymond Carver, que saiu agora há pouco tempo, de que falamos quando falamos de amor, é bom também sabermos de que é que estamos a falar quando falamos destes direitos. E os valores que aqui foram apresentados, as verbas, as quantias que estão em causa, é bom também sabermos de que é que estamos a falar quando falamos destes direitos de autor e da cópia privada. O próximo tema diz respeito ao livro e, no fundo, tal como no primeiro livro, não é? Que começa precisamente, se na memória não falha, no princípio era a verba, não é? No princípio era a verba. Sim. Acho que começa assim o primeiro livro, não é? E, portanto, temos já uma ideia, depois do Sr. Álvaro ter falado, de que verbas são estas que estamos a falar. Vou passar a palavra à Sra. Doutora Rita Anes, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Vai-nos falar do impacto da cópia privada no setor do livro, técnico, científico, didático, e isto é uma matéria que começa desde logo a estar relacionada com as velhas fotocópias e as novas digitalizações. E nesta matéria também, remetendo para o livro primeiro, o que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra, não é? Mas vamos ouvir então a Sra. Doutora Rita Anes. Muito obrigado.
Desculpe lá, tenho que ver o especialista. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu venho em representação da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, mais concretamente da CCCI, que é uma comissão que nós criámos há cerca de 5 anos para lutar e debruçar-se sobre a pirataria e a luta contra a pirataria nas suas várias formas. Apesar do título do painel, pediram-me para vir aqui introduzir um tema que é uma linha muito ténue entre a cópia privada e aquilo que sai do foro da cópia privada, que foi falar um pouco da cópia ilegal, porque a cópia privada, na verdade, tem sido usada como subterfúgio para que as entidades que desenvolvem cópia ilegal e que vivem disso e que, infelizmente, ao contrário das livrarias, só abrem cada vez mais, tenham tido sucesso e não tenham sido alvo, ou pelo menos não tenham sido muito prejudicados em termos de lei com a sua atividade. Nós não temos na APEL nenhum estudo concretamente sobre os prejuízos da cópia privada ou da ausência de legislação que cubra neste momento também a parte digital, mas temos um estudo sobre a cópia legal que nos vem trazer uma realidade que pode não ser assim tão diferente daquilo que todos temos perdido também por não termos, pela cópia privada não estar suficientemente regulamentada e não contemplar os dispositivos atuais, porque, na verdade, cada vez mais o que todos usamos é tudo digital e não analógico, físico, como, aliás, falámos há pouco. Portanto, o que eu vos vou principalmente apresentar são os resultados de um estudo que realizámos na APEL em 2012, já não é muito recente, mas era o último que nós tínhamos, e que teve vários objetivos, principalmente estruturar a informação relativa ao mercado livreiro, identificar e sublinhar o impacto da cópia ilegal na venda dos livros técnicos, didáticos e profissionais, trazer o impacto económico, portanto, aqueles números para que nós saibamos o que é que efetivamente estamos todos aqui a falar, e também depois apresentar algumas propostas e algumas razões que têm feito com que a cópia privada seja esse tal subterfúgio para a cópia ilegal. A primeira conclusão que nós tiramos, eu irei debruçar-me especialmente sobre o impacto desta cópia ilegal e não sobre a caracterização do setor, naturalmente face ao objetivo desta conferência, mas se alguém quiser ter acesso ao resumo do estudo, eu poderei facultar por e-mail ou na APEL também tem disponível, inclusivamente no site, portanto, se quiserem lá dar uma vista de olhos, será ótimo. Então, a primeira conclusão a que nós chegámos neste estudo foram estes números. 94% dos alunos recorre à fotocópia de livros. A fotocópia ou à utilização de PDFs ilegais, ou, enfim, a coisa tem evoluído bastante para o digital agora nos últimos anos. E cerca de 45% recorre quase exclusivamente a esse meio. Ou seja, alguns, mesmo assim, ainda vão consultando uns livros na biblioteca ou vão comprando um livro aqui e ali, mas 45% praticamente só usa, portanto, material sujeito à propriedade intelectual e legal. Eu, apesar de estar aqui pela APEL, trabalho numa editora, na Lidl. Nós somos editores de livros técnicos e universitários, bem como outras editoras também fazem parte da nossa comissão, por exemplo, a Almedina, que se calhar é uma editora um bocadinho mais próxima da audiência, uma vez que nós não temos obras de direito. E nós temos tentado permitir aos estudantes e aos profissionais em Portugal estudar na sua língua materna, uma coisa que há muitos anos atrás não acontecia e que felizmente agora já está bastante generalizado. Mas face a resultados como este, em que hoje vos apresentarei alguns números, é difícil termos a motivação, o empenho e a vontade de continuar a investir nestas matérias. Inclusivamente, para verem como esta situação, quem a pratica não sabe o que está a fazer, nós recentemente encontramos em vendas de livros em segunda mão nas universidades, que é uma coisa
não tem problema nenhum, aliás, é desejável as pessoas poderem reutilizar os seus materiais ou os materiais de outros. Encontramos também fotocópias a serem vendidas em segunda mão. E não é só nessas vendas das universidades, porque nós encontramos também em sites, Facebooks, blogs, etc., venderem fotocópias não muito rasuradas ou não muito sublinhadas em segunda mão. Portanto, isto realmente é um fenómeno que, enfim, nos preocupa muito e nos tem preocupado muito. Outra conclusão a que chegámos é que cada vez se dá menos importância à cultura, nas suas várias formas. E da totalidade de livros recomendados no ensino superior, nesta altura, só menos de metade dos livros é que eram consultados pelos alunos, seja de que forma for. Eu penso que o fenómeno atualmente é um bocadinho pior, porque todos os dias nós conversamos com professores universitários e o que eles nos dizem cada vez mais é que há muito pouca procura de livros por parte dos alunos ou de conteúdos válidos por parte dos alunos. Toda a gente agora gosta do Google e da Wikipédia e, enfim, e dessas formas mais fáceis de aceder à informação que nem sempre são informação fiável e nem sempre é informação boa para que eles estudem. E dentro dos livros consultados, pouco mais de 10% são comprados. Portanto, realmente é uma realidade que nos tem trazido bastantes prejuízos e que, de facto, se pelo menos não houver legislação nas suas várias formas, seja em cópia privada, seja no combate à cópia ilegal, então cada vez existirão menos editoras. Fomos também saber as fontes de estudo, portanto, esses tais menos de metade dos livros adotados que são consultados e, portanto, a realidade é que o peso das fotocópias ou PDFs ou digitalizações é muito ínfima e, portanto, os prejuízos são muito grandes. Ultimamente, as fotocópias têm sido um bocadinho substituídas pela tal utilização dos PDFs ou pela passagem de ficheiros entre os alunos diretamente. Portanto, tem sido um conjunto de várias formas diferentes de ter acesso à informação, mas nunca pensando que alguém teve o esforço por trás daquilo de escrever, de desenvolver, de corrigir, de editar, de publicar, seja em que forma for, porque também se pode publicar em formato digital, não tem que ser só o livro físico. E isso é algo que as pessoas não procuram, não se preocupam, não veem que está aí muito trabalho por trás e que às vezes, quando depois se tornam autores, porque felizmente alguns dos estudantes que estudaram pelos nossos livros já começam a ser também autores, é que eles veem, bem, realmente eu quando estudava nunca pensei que o trabalho que estava por trás de criar conhecimento, que é disto tudo que estamos a tratar. Posso-vos contar também uma história breve. Um ex-presidente da APEL foi convidado para lecionar no mestrado de edição. Na época era o único mestrado de edição que existia em Portugal e agora, por acaso, em mestrado também penso que ainda persiste sendo o último. E os alunos, mal ele chegou nas primeiras aulas, só os via com as tais folhinhas espiraladas em cima da mesa e ele dizia assim: mas vocês sabem porque é que estão aqui? É que, quer dizer, estão a matar os vossos empregadores, estão aqui a estudar, mas no fundo só queimam as pestanas, porque se usarem fotocópias, os vossos empregadores, que são as editoras, não vão sobreviver. Portanto, enfim, parece que eles até ficaram surpreendidos, pelos vistos não deviam realmente saber muito bem o que é que estavam ali a fazer. O ensino profissional, o estudo dedicou-se mais sobre o ensino superior, mas também temos alguns dados não igualmente assustadores sobre o ensino profissional. E o que, à data, nós detectámos, aliás, quem fez o estudo foi o ISCTE, todos estes dados que eu estou aqui a dar, tinha no primeiro slide, esqueci-me de referir, foram dados recolhidos pelo ISCTE, portanto foi uma entidade independente que fez o estudo para a APEL. Então chegaram à conclusão que 86% dos professores recorrem à fotocópia de coletânea de 3 ou 4 livros. Portanto, em vez de produzir os seus próprios conteúdos ou de recorrerem a livros já editados, também usam partes dos livros para dar as suas aulas. Portanto, digamos, estamos todos aqui a não ter em conta uns e outros. Um breve resumo só, portanto, há várias formas em que as pessoas fazem ou têm acesso a cópia ilegal, centros de cópias, disponibilização de ficheiros, fotocópias feitas pelas próprias escolas, enfim, são muitas as maneiras de ter acesso a esta informação. Eu, por acaso, não tenho jeito nenhum, sempre que tento procurar
conteúdos ilegais para ver como é que os nossos livros, principalmente, estão. Nunca encontro nada, portanto, mas pelos vistos, os mais novinhos têm muito jeito para encontrar isto. Este é mesmo um exemplo prático, só para vocês verem que o que estamos aqui a falar não é uma teoria. Isto é um site de uma comissão de curso que há uns anos estava no ar. Tem todas as... Portanto, eu aqui só tenho 2 slides, as várias disciplinas que o curso tinha e os livrinhos recomendados e o link direto para o livro ilegal. Nós andámos através da APEL atrás deste site, pedimos a remoção dos vários links, quer ao Google, quer onde ele estava alojado, quer primeiro à SkyDrive, depois à Dropbox, depois aos vários locais onde eles tinham os conteúdos armazenados. Acabaram por, depois de muito tempo, deixar pelo menos de atualizar tão ativamente o site, mas o que é certo é que as primeiras vezes que nós pedimos a remoção, eles iam e punham os livros todos noutro repositório. Portanto, passado pouco tempo, quando eles descobriam que isto já não estava acessível, punham no outro lado qualquer e o material continuava disponível. Portanto, isto realmente é uma luta insana e muito complicada, mas que nós temos e continuamos a ter no dia-a-dia. Também temos os tais nossos números, portanto, não da cópia privada, mas da cópia ilegal, e chegámos à conclusão, chegou isto à conclusão, que se perdeu 63 milhões e 57 mil euros do lado do retalho em 2010 por causa da cópia ilegal e do lado da edição 35,5 milhões de euros. Não é só o retalho e a edição que perde, são também as outras entidades que estão à volta do livro, como os tradutores, os autores, os revisores, as gráficas. Aliás, têm várias gráficas tido problemas financeiros ou mesmo desaparecido nos últimos anos e, portanto, isto é muito mais amplo na sociedade do que possamos pensar de forma mais laica. E as perdas de receita para o Estado foram na ordem dos 11,35 milhões de euros, entre o IVA que não foi cobrado, o IRS que as empresas não pagaram porque venderam menos, não por não pagarem o IRS devido e porque tinham menos colaboradores, IRC, aliás, e depois outros impostos que também estão inerentes às atividades económicas. Também em termos de redução dos postos de trabalho, portanto, em 3 anos do estudo, houve menos 14% de postos de trabalho no setor do livro. Portanto, postos estes que não vão ser recuperados, ou muitos deles não vão ser recuperados, porque têm encerrado muitas livrarias mais técnicas, portanto, livrarias em polos universitários, ou mesmo livrarias que não estavam dentro dos polos, mas que tinham a venda principal era de livros técnicos. Portanto, isto tem sido um fenómeno constante e daí que esses postos de trabalho não conseguem ser recuperados, embora também tenham aberto algumas livrarias mais generalistas, como Fnac ou Bertrands, nos últimos anos. Felizmente, também é bom, pelo menos quer dizer que ainda há quem anda a comprar alguma coisa. Até porque agora as Fnacs também já não vendem só livros. Aliás, nunca venderam só livros. Portanto, como panorama geral, o que nós vemos é que tudo isto que temos falado hoje aqui nesta conferência, no âmbito da cópia privada, mas também a questão da cópia ilegal, tem feito com que se reduza cada vez mais o número de obras publicadas, mesmo os próprios autores, pelo menos na nossa área, que é uma área técnica, e que as pessoas muitas vezes escrevem por amor também à camisola, não é? Mas também porque querem deixar o seu legado, ou porque são professores nas universidades e querem também fazer a sua carreira, desenvolver a sua carreira e dar algo para os alunos poderem estudar, mas o que é facto é que tudo isto dá muito trabalho, normalmente porque não são escritores profissionais, são pessoas que ocupam o seu tempo livre e o seu tempo que era suposto ser para a família para escrever ou para rever as provas, etc. E, portanto, todo o mercado do livro tem tido vai tendo menos vontade de publicar, menos vontade de ter esse trabalho de publicar. A qualidade do ensino também diminui cada vez mais, porque o estudo por simples ventas, que eu já tenho tido professores nos contactos comigo que me dizem que ventas e PowerPoints, que nos PowerPoints cada vez estão a pôr menos conteúdo, porque tinham alunos que saíam mais cedo dos exames, não era por já terem terminado, é porque como só estudaram pelo PowerPoint, não conseguem fazer mais. E então já encontrei vários professores que me disseram, não, eu estou agora a pôr menos informação, que assim ao menos é tão pouco que eles têm que ir buscar a mais algum lado, para ver se os estimulo a estudar um bocadinho mais. E as tais quebras de receita e redução de postos de trabalho que mostrei anteriormente.
Apesar de estarmos aqui no meio de advogados, e eu não sou advogada, e inclusivamente nós nem sequer publicamos em direito, mas queria só dizer-vos que porque que a cópia privada tem sido também um subterfúgio para quem pratica estas legalidades ou para quem faz disto uma atividade económica, é que de facto o Código dos Direitos de Autor permite a cópia privada, e aliás é isso que estamos aqui também a falar, de como remunerar os vários atores pela cópia privada, que é legal e permitida. Mas, inclusivamente, diz que comete crime de usurpação quem distribuir ou explorar a obra sem o consentimento do autor, que pode dar prisão ou multa. No entanto, a cópia privada é permitida com determinadas regras, portanto, não pode retirar os fins comerciais porque a obra foi criada e publicada. E, portanto, tem sido o facto de poder haver um consentimento por parte dos autores na reprodução e por haver uma parte que é legal em nível, protegida pela cópia privada que tem feito com que vários infratores se tenham conseguido não ser multados e sair impunes com esta questão da cópia legal. Desculpem que eu não tenho aqui o slide. Portanto, tem sido a conjugação destas várias exceções que permitem e legitimam que se faça cópias em determinada medida que tem feito com que esses infratores tenham saído impunes. De qualquer forma, só pequenos certos é que são aceitos como cópia privada, tudo o resto as pessoas têm que efetivamente comprar o original e, quando muito, poderão ter uma cópia do seu original para rasurar, tomar notas, enfim, se não quiserem estragar, digamos, o produto. Portanto, se não quiserem estragar o seu produto original. Também estes subterfúgios que a nossa lei ainda tem, têm feito com que haja várias interpretações do que é cópia privada, do que é cópia ilegal e, portanto, têm causado estes problemas. Foi criada, portanto, existe uma associação que é a AGCOP. A AGCOP, portanto, legitima e faz protocolos com casas de fotocópias com o objetivo de recolher as tais verbas ao abrigo da cópia privada, mas a AGCOP só permite que se faça cópias de 10% da obra até ao máximo de 30 páginas. E, inclusivamente, não se pode... portanto, eles não permitem que a pessoa com várias fases diferentes da reprodução, agora vou lá com um livro peço 30 páginas, daqui a bocadinho vou lá e peço mais 30, e depois a seguir peço mais 30, que isso faça com que, mais uma vez, estejamos a extrapolar aquilo que é o interesse económico da obra. E, portanto, todas estas razões que existem na lei e que são válidas, mas que as pessoas não percebem que uma coisa é usar 30 páginas ou 10% da obra, outra coisa é estar a tirar rios e rios de fotocópias ou a disponibilizar PDFs de qualquer maneira através da internet. As pessoas não valorizam, o que nós vemos é que as pessoas não valorizam a propriedade intelectual, as pessoas não veem que por ali, por trás daquilo está um trabalho muito grande de vários atores, portanto, de várias pessoas e de várias empresas por trás, e por isso, apesar de haverem vários mecanismos supostamente de controle e que definem o que é praticável e o que não é, a verdade é que tudo são razões para que se continue a praticar a cópia legal e que traz tantos problemas para todos nós. A APEL, não só através da nossa comissão, mas em vários fóruns, tem feito várias ações ao longo do tempo. Temos procurado ir junto dos agentes da autoridade, já tivemos no DIAB, já tivemos em várias organizações, no sentido de fazer apresentações neste género e que os mostrem como isto é um problema grave para nós. Mas, apesar das várias ações coordenadas à APEL, entre as entidades fiscalizadoras e, no fundo, todos temos-nos concertado no sentido de tentar lutar contra estes problemas, o que é facto é que eles continuam a existir e a sociedade civil, no seu geral, não está sensibilizada para o problema que é e para os riscos que esta cópia ilegal traz, que é matarem cada vez mais o setor do livro. Infelizmente, o setor do livro em Portugal, este trimestre, desceu outra vez.
desceu 3%, segundo a empresa que audita em quantidade. Isto já estou a falar no geral, portanto, seja aos romances, seja aos livros técnicos todos. Portanto, nunca mais conseguimos passar esta espiral de que a atividade tem vindo a decrescer cada vez mais, apesar de todos nos estarmos a esforçar para ir ao encontro dos novos leitores e das necessidades dos novos leitores, porque todas as editoras têm-se esforçado, ou a maioria, para, por exemplo, começar a tornar os seus conteúdos também virados para o digital, transformar os materiais de modo a serem mais friendly para as novas gerações, mas o que nós vemos é que há, enfim, não é valorizado esse esforço, principalmente se estamos a falar em esforço no âmbito do digital, porque se a pessoa vê uma coisa física, enfim, pronto, está lá, não é o objeto, e ainda pensa que alguém esteve ali envolvido naquela produção, mas no digital não, é muito pior do que o físico. Portanto, esta questão que tivemos a falar várias vezes, relativas à cópia privada também contemplar o digital, de facto, se isso não acontecer, não há muita forma de todos continuarmos aqui, e isto tem sido conversa nos vários fóruns e em vários países onde nós vamos e estamos muitas vezes, é que realmente há que mudar os comportamentos, há que mudar aquilo que a sociedade civil pensa da propriedade intelectual, porque, enfim, porque é que há de ser uma atividade diferente de tantas outras a que todos damos valor. Este foi realmente as conclusões a que nós chegámos, não são muito animadoras, mas continuamos todos a lutar, e eu espero que com o evoluir do tempo e com ações como haver realmente as leis contemplarem o que atualmente são os recursos que as pessoas usam para aceder à informação, traga também uma consciência de que há trabalho por trás em todas as atividades, e, portanto, esse trabalho tem que ser remunerado de forma justa para todos, claro, mas também tem que ser valorizado e remunerado. Espero que este vetor também sirva para ter um pouco de consciência do que é, mais um bocadinho do que é este setor, e obrigada mais uma vez por nos terem convidado a estar aqui hoje. Vamos continuar. Bom, vamos continuar. Eu agradeço aqui à doutora Rita a perspectiva que nos trouxe aqui relativamente aos autores, enfim, à obra escrita, digamos assim, aos livros. Eu, neste momento, eu acho que sou. Peço desculpa, é só para todos me ouvirem. Ora bem, eu, voltando aqui ao início da conferência, enfim, para quem esteve de manhã e para quem não esteve, uma das coisas que, enfim, que eu, conjuntamente com a Madalena Zenha, ou melhor, a Madalena Zenha e eu organizámos, uma das questões que foi levantada e que, aliás, até já foi aqui alvo de, enfim, de alguns comentários bastante engraçados, foi, de facto, ou saber se está contra ou a favor desta lei da cópia privada, desta alteração que foi vetada pelo Sr. Presidente da República. Eu, apesar de tudo, enfim, não sendo um especialista nesta área, continuo a ter as minhas dúvidas, que não são as dúvidas do Sr. Presidente da República. Não estou absolutamente convencido, enfim, da bondade desta lei. Continuo a achar que há aqui, de facto, e se calhar esta conferência vai dar, digamos, frutos, enfim, em relação a outras conferências, continuo a achar que eu, na perspectiva de consumidor, por exemplo, no serviço de streaming, que já foi aqui muito falado, pago uma quantia mensal, portanto estou a fazer uma utilização absolutamente lícita de uma obra e, portanto, para mim é indiferente utilizá-la no meu telemóvel, no iPod, no computador, enfim, do meu escritório, da minha casa. E, portanto, dizerem-me que eu agora tenho que pagar porque estou a utilizar isto numa plataforma diferente, enfim, não me parece, enfim,
apesar de perceber os argumentos que estão aqui a favor, não me parece que, enfim, parece-me pouco esclarecedor, ou pelo menos eu não fico convencido, por um lado. Por outro lado, e ainda que considere que, enfim, que esta obra, a obra e a disponibilização da obra, enfim, a obra não existe sem o autor, mas também não existe sem o consumidor e sem os produtores, enfim, sem toda esta cadeia. Daquilo que sei, e aliás o Pedro Oliveira deu aqui um testemunho muito fiável, aliás conversámos sobre isso, por exemplo, nestes serviços de streaming, as conclusões a que se tem chegado é que ao autor chega uma ínfima parte daquilo que é cobrado. E, portanto, se nós queremos, com esta lei, fomentar a criação artística, enfim, apoiar o autor, eu julgo que, enfim, continuo a achar que não é, enfim, não sei em concreto, como vos digo, não sou digamos, um especialista na matéria, mas continuo a não acreditar na bondade desta alteração à lei. Admito, e como aqui já foi dito por várias pessoas, que este pode ser uma das formas, enfim, pode ser uma das formas de compensar os autores. Já ouvi também aqui, ao longo desta manhã, que esta pode ser um mal menor, que foi uma expressão que foi aqui muito utilizada por quem sabe do que está a falar, e eu não sei muito bem do que estou a falar, enfim, sou apenas um curioso e, sobretudo, um consumidor. E, portanto, é com este enquadramento e não aderindo aqui à fundamentação do Sr. Presidente da República, que eu acho, aliás, bastante pobre, mas concordando essencialmente com esta atitude de ter vetado esta lei para que os consumidores, e como disse aqui o nosso colega espanhol, não se coloquem naquela posição como em Espanha, que é o senhor que me cobra os DVDs que eu compro para colocar as fotografias, enfim, das minhas férias e outras que tais, não é? Vem tudo isto a propósito aqui apresentar o nosso próximo orador, que é o Dr. Luís Salvador Pisco, representante da DECO, e que a Associação de Consumidores, enfim, subejamente conhecida, e que é citada no veto do Sr. Presidente da República. Enfim, o Sr. Presidente da República diz, adjetiva de 3 ou 4 maneiras as razões da DECO para estar, digamos, contra esta alteração, e nós entendemos que, enfim, por acaso antes do veto do Sr. Presidente da República, porque esta conferência já veio preparada há mais tempo, entendemos dever ter aqui, de facto, um representante desta Associação de Consumidores, porque, efetivamente, sem os consumidores, enfim, todas estas coisas, enfim, toda esta dinâmica ficaria seriamente comprometida. Portanto, eu sem mais demoras e para não me alongar mais, agradeço a sua participação e passaria aqui a palavra ao Dr. Luís Salvador Pisco. Ora, boa tarde a todos. Eu não trago a apresentação em PowerPoint e também peço desculpa pela minha voz, uma vez que estou recuperado de uma laringite há uns dias, de forma que, se me voltar a voz, tinha aqui água para isso, mas peço desculpa. Antes de mais, queria começar por agradecer, de facto, o Conselho Estatal de Ordens de Advogados um amável convite para a DECO estar aqui presente, pela organização deste seminário, que é sobre um tema tão importante para os consumidores, tão atual e tão polémico, e que tanta falta tem feito nos últimos anos no decurso do processo legislativo sobre esta matéria, uma vez que são nulos ou inexistentes as discussões e os fóruns de discussão desta matéria. A DECO, em condição de consumidores, obviamente que compete a defesa do outro lado, ou seja, nós ouvimos aqui, de facto, a defesa dos argumentos de quem produz, de quem edita, dos autores, dos artistas, que legitimamente defendem os seus direitos, não é isso que está em causa. Também compete à DECO defender, digamos, o consumidor, o cidadão comum, aquele que vai pagar, de acordo com a lei que foi votada pelo Sr. Presidente da República, vai pagar a tal taxa que se fala muito e que muito se tem falado ultimamente. Antes também de vos dar alguns pontos de reflexão, uma vez que é isso que estamos aqui a fazer, dar algum tipo de reflexões para a discussão sobre este assunto, queria também dizer que a DECO, obviamente, em momento algum, põe em causa a justa e equitativa remuneração dos direitos dos autores e restantes titulares de direitos conexos. Ora bem, mas quando falamos de cópia privada, falamos de uma figura que constitui uma exceção ao soberano direito dos autores e restantes titulares do direito, mas que simultaneamente se traduz num direito dos consumidores.
de copiarem obras protegidas, mesmo sem consentimento dos seus autores, desde que o façam, desde que cumpram um conjunto de requisitos legais que, de alguma forma, que lhe dão um apor em termos de legalidade e licitude. Estando estes requisitos completamente preenchidos, obviamente que a cópia é lícita, não gerando qualquer problema de termos de legalidade ou licitude. E isto porque a cópia privada, em momento algum, pode ser confundida com pirataria. Nós, aqui, defendemos a cópia privada, não defendemos, em momento algum, os piratas. Uma coisa é a cópia legítima, outra coisa é a cópia ilegítima. Uma coisa é uma prática legal, coberta pela lei, outra coisa é uma prática ilegal e que constitui uma prática de um crime. E reparem que o próprio diploma, que foi alvo do veto do Sr. Presidente da República, é um diploma que não consegue, de facto, separar as águas. Confunde, em todos esses momentos, em todo o seu articulado, confunde pirataria com cópia privada. Reparem que a lei, basicamente, vem fazer incidir taxas sobre o preço de venda ao público de equipamentos analógicos e digitais, bem como os respectivos suportes, em função da sua capacidade de reprodução e armazenagem, de acordo com uma lista que depois é anexa. O mesmo acontece com a repografia, que deixa de ser taxada com o valor percentual sobre o preço de venda dos equipamentos, passando também a ser cobrada uma taxa variável em função das respectivas características. Só para vos dar um exemplo prático do que isto significa, como sabem, a DEC faz testes, equipamentos, faz a escolha acertada para os consumidores e resolvemos aplicar a taxa, ou melhor, a tabela anexa da lei a um dos testes que nós tínhamos feito nos últimos 6 meses. A impressora, curiosamente a impressora, não vou dizer qual é a marca, mas a impressora que ficou em primeiro lugar como escolha acertada e com o preço melhor para o consumidor em termos de qualidade de preço, passou para 4º lugar. Porque uma das características que seria taxada é a própria velocidade de reprodução do aparelho. O que quer dizer que o aparelho mais eficiente tornava-se mais onerado na aplicação desta lei. Não faz qualquer tipo de sentido. Na prática, este diploma vem basicamente dizer o seguinte: qualquer pessoa que adquira um equipamento ou suporte com capacidade de armazenamento e reprodução, uma pen, um CDR, um disco externo, um leitor MP3, um telemóvel. O telemóvel é importantíssimo, já vos dizer porquê. É um potencial pirata. É o que a lei, basicamente, por outras formas de dizer, vem dizer. Um criminoso violador em potência de direitos de autor ainda que adquira esse equipamento exclusivamente para guardar as suas fotografias, os seus trabalhos, férias, outro tipo de material que esteja, de alguma forma, também guardado para si próprio. Eu gostava de dar-vos o seguinte exemplo. Imaginem, por exemplo, que a partir de amanhã, saiam todos daqui, amanhã, sempre que fossem ao vosso banco, à vossa agência bancária, fosse qual fosse o banco, encontravam à porta um segurança que vos dizia que para entrar dentro do banco tinham que pagar uma taxa. Independentemente do fim que vão lá fazer dentro, ou seja, se vão fazer um livro de cheques, se vão fazer alguma transação financeira, se vão cumprimentar o gerente, ou um funcionário que conheçam mais concretamente, ou se vão, inclusive, perguntar as horas, porque, de facto, não têm relógio. E a razão que vos é dada para a cobrança desta taxa é que alguns clientes que entram nos bancos podem assaltá-los. E, por isso, é necessário assegurar um fundo a favor de uma associação de bancos a repartir depois entre os seus membros. Ora bem, esta situação, objetivamente, é caricata e ridícula. Mas, se forem a ver, digamos, fazer uma analogia com a lei que se pretendeu aprovar, foi vetada, mas que provavelmente acabará por ser aprovada em um momento anterior, é isso que vem previsto na própria lei. Este raciocínio, para nós, é completamente inaceitável. Uma coisa é remunerar correta e justamente os autores pelo trabalho que fizeram e que merece ser recompensado. Outra coisa é confundir a pirataria com cópia privada e penalizar tudo e qualquer pessoa, independentemente do fim a que destinam os bens que adquirem estes bens que acabam de alguma forma a ser taxados. Reparem que, inclusivamente, a taxa pode levantar outros problemas. Em Itália, por exemplo, a lei italiana está a ser, neste momento, alvo de um processo judicial por parte de uma associação de consumidores com base na sua inconstitucionalidade. E uma das questões que, por exemplo, se levanta é a própria natureza da taxa. Uma vez que ela se confunde, de alguma forma, com as figuras fiscais ou parafiscais. Reparem, por exemplo, que o pagamento desta compensação não pode ser dominado de imposto,
uma vez que não é estabelecida a favor do Estado ou de uma pessoa coletiva de direito público, autores e entidades gestoras de direitos coletivos não são, apesar de todo o respeito que nos merecem, nem a taxa é cobrada para a realização de fins públicos. Os direitos de autor são privados, obviamente. Acresce que não será tecnicamente a mesma taxa, uma vez que é uma remuneração cega, não se destina a ser suportada apenas em exclusivo para aqueles que efetivamente exercem o seu direito à cópia privada, como se fosse uma contrapartida que é, de facto, a função que está associada a uma taxa, mas sim suportada cega e indistintamente por todos os consumidores através do preço final de aquisição de equipamentos e suportes, independentemente do uso que destinem esses equipamentos. Não podendo ser um imposto ou uma taxa, resta saber a que título, de facto, é cobrada esta compensação equitativa aos consumidores, tendo como únicos e exclusivos beneficiários entidades privadas, bem como as entidades gestoras de direitos coletivos, os autores, obviamente, que sejam associados dessas mesmas associações. Não tem em causa a sua legitimidade, não tem em causa a idoneidade quer das entidades, quer dos autores, mas a verdade é que temos que friamente analisar estas situações. Outra reflexão que vos deixo aqui, a oportunidade e a motivação da própria lei. Na exposição de motivos do próprio diploma, é dito que se pretende proceder à modernização da legislação nacional, proteção de legítimos interesses dos diversos titulares de direitos, abrangidos pelo regime normalmente designado por cópia privada, mediante a criação desta compensação equitativa. Mais é referido que a Diretiva 2001/29/CE concede amplo espaço e liberdade aos legisladores nacionais na conformação normativa da cópia privada, aspecto que, segundo a própria exposição de motivos, tem sido sublinhado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas esse mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia, a respeito da cobrança de taxas no âmbito desta diretiva, no caso, já aqui falado do Padawan, veio dizer que a compensação terá necessariamente estar relacionada com o prejuízo direto causado pela cópia privada aos titulares de direitos de autor, não podendo ser fixada de forma arbitrária. Ora bem, vamos ser francos. Olhando para a lei, olhando para as taxas que estão fixadas na lei na tabela anexa, fixar para o ato legislativo taxas correspondentes a aumentos, em alguns casos, superiores a 30% no preço de venda de equipamentos e aparelhos de suporte, ainda que com o limite máximo que foi, de uma forma, remediado à última da hora, são desproporcionadas, nada tem a ver com prejuízos diretos aos titulares de direitos, sendo, pelo contrário, manifestamente arbitrárias. Mas ainda devemos também questionar a bondade legislativa desta medida, desta lei, fundamentar no instrumento jurídico comunitário de 2001, totalmente obsoleto, desenquadrado da realidade das tecnologias de hoje, que as próprias instâncias comunitárias já anunciaram, a Comissão Europeia já anunciou, antes da própria aprovação da lei, a necessidade de promover com brevidade a revisão da própria diretiva. Nós conseguimos compreender que em 2001, na altura, o ano da diretiva em que isto saiu, o pensamento fosse completamente diferente, diametralmente diferente. Reparem-se que, na altura, estávamos a falar sobre reparação ilegal de CDs, de DVDs, de pirataria, estava aí, digamos, uma grande força. Ora bem, nós estamos em 2015. Estamos a falar de tecnologias como o streaming, já fica referido. Temos plataformas como o Spotify. Estamos a falar de outro tipo de plataformas que todos os dias surgem, aplicações que todos os dias surgem, que limitam completamente, muitas vezes, a cópia ilegítima e que já cobram direitos de autor aos consumidores, que tornam, de alguma forma, essa própria pirataria de DVDs residual e obsoleta também. A própria indústria se adaptou, de alguma forma, ao novo paradigma que passa pela materialização de conteúdos que estão aqui em causa. Mas esta lei, de facto, continua teimosamente a insistir em aplicar a mesma receita a uma realidade completamente distinta. A própria lei fala em compensação pela existência de um dano significativo. Ora bem, tudo bem, perguntamos nós, onde é que estão os estudos que avaliam esses danos? Em concreto. Onde estão os estudos credíveis que demonstram danos económicos exatos diretamente derivados do exercício do direito à cópia privada? Onde está a prova do prejuízo direto que fala o Tribunal da Justiça da União Europeia? Curiosamente, há outros estudos que apontam completamente diferente do sentido. Há estudos, por exemplo, que apontam um resultado, este é um estudo anglo-saxónico, que vem demonstrar que quem mais copia obras musicais são exatamente os que mais compram originais. Eu falo, por exemplo, no caso da música, não do livro, mas, por exemplo, do caso da música. Geralmente são adolescentes que adquirem o original do álbum completo depois de ouvir uma ou duas faixas, depois de gravar, descarregar uma ou duas faixas, resolvem comprar
o original, o álbum completo. Quase a concluir, deixem-me também dizer-vos que esta lei vem de alguma forma a afirmar que vem inovar, mas de inovação não tem nada. Traduz de facto um claro retrocesso, esquecendo intencionalmente o mundo em que vivemos hoje em dia, completamente diferente do 2001, quer em termos tecnológicos, quer em termos dos próprios modelos de negócio. Eu lanço aqui, digamos, marcha para a fogueira. Perdão. No plano, por exemplo, musical, o cenário que nós encontrávamos nos anos 90, mesmo anos 2000, nada tem a ver com o 2015 que nós temos neste momento. São cada vez mais as bandas, por exemplo, e as grandes bandas, não estamos a falar, digamos, de bandas pequenas ou bandas que não vendam, estamos a falar de bandas gigantes a nível mundial, e há vários exemplos que podem estar sobre isso. Essas próprias bandas voluntariamente oferecem gratuitamente as suas músicas na internet aos seus fãs. Porquê? Muito fácil. Porque o negócio mudou. O negócio neste momento não é vender já discos. O negócio neste momento é merchandising, é vender artigos da banda e fazer concertos. É aí que ganham dinheiro. Obviamente que as editoras e promotores podem não gostar disso. Não há melhor veículo para o seu trabalho, para a sua obra, que a própria internet, que os próprios fãs fazem o trabalho de a promover e divulgar internacionalmente. O seu core business deixou de há muito tempo de ser vender discos, seja na versão física ou digital, de facto, para passar a ser merchandising, como há pouco referi, artigos e acessórios da banda e relação de concertos. Cortando, de facto, o cordão umbilical que os prendia até agora às editoras, às promotoras e a outro tipo de organizações. Aliás, é apontado por muitos, não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, como um modelo do futuro, em que as diversas aplicações, plataformas digitais e mesmo as redes sociais tornam totalmente obsoleto o modelo que muitos querem eternizar. Os próprios consumidores com a era digital, e é outra coisa que a lei vem completamente esquecer, os próprios consumidores com a era digital transformaram-se em fornecedores de conteúdos. Qualquer um de nós, numa rede social, introduz fotografias, textos, poemas, qualquer tipo de conteúdo que lhe apetece introduzir, tem o direito de introduzir, e o faz largar na internet, tornando-se também autor. Vai receber algum tipo de remuneração por isso? Obviamente que não. No entanto, até neste caso, manda esta lei que os equipamentos por si adquiridos, o consumidor, sejam também onerados com o pagamento de uma compensação que, ao fim e ao cabo, e que, com o devido respeito, se traduz num enriquecimento algo ilegítimo das entidades gestoras e respectivos membros, enquanto beneficiários exclusivos das taxas. Em conclusão, esta lei nem regula a cópia privada, porque onera indistintamente equipamentos, independentemente do seu fim de utilização, nem protege os direitos patrimoniais de todos os autores, intérpretes e artistas, mas apenas aqueles que sejam associados eventualmente a entidades de gestão coletiva de direitos, alguns dos quais, é preciso dizê-lo, poderão haver-se remunerados única e exclusivamente por essa qualidade. Pode-se pôr a situação inclusivamente de limite de haver autores cuja obra não tem qualidade, ninguém a quer copiar, mas vão ser remunerados à mesma. Fazem na letra morta do próprio relatório Vitorino, do Dr. António Vitorino, o qual fez um parecer, um documento sobre a aplicação desta taxa, antes da sua discussão, sempre primeira em Portugal, em que considerou que as taxas desta natureza são medidas contrárias, indesejáveis aos objetivos da agenda digital europeia, constituem barreiras ao desejável desenvolvimento digital do país e contribuem, assim, para o entorpecimento da economia, em consequência do encarecimento proporcionado e desnecessário do preço dos bens, em contraponto com o florescimento do comércio eletrónico destes equipamentos vendidos por outros sites de outros países. A Espanha vai ser um altamente beneficiado nesta situação. Mesmo concluindo, esta lei não serve aos objetivos a que se propõe, por ser obsoleta, ineficaz, proporcionada, e caso venha a ser promulgada no estado em que se encontra, adivinha-se muito trabalho para advogados e tribunais. Através do seu veto, o Sr. Presidente da República, de facto, deu-nos uma oportunidade de ouro de novamente discutir esta matéria de uma forma transparente, clara e aberta, e repensar, de facto, um regime jurídico que a todos compense e que acautele todos os interesses em jogo. A questão que agora que se coloca é saber se vamos ou não vamos aproveitar. Muito obrigado. Agradeço aqui ao Dr. Luís Salvador Pisco. Eu iria chamar agora aqui
aqui para a mesa. Uma pausa? Pois, está bem, fazemos uma pausa. Desculpa. Fui prontamente corrigido ali pela doutora Madalena Zenha. Afinal, temos aqui uma pausa. Vamos respirar um bocadinho para continuarmos daqui a 15 minutos. 15 minutos, sensivelmente.